você que sintonizou a TV Câmara Botucatu no canal 31.3 da Rede Aberta Digital, no canal 2 da NET TV ou está nos assistindo pelo Facebook da Câmara. Eu sou Adriana Ribeiro e a gente está na Maratona da Cidadania, mais um quadro preparado pela TV Câmara Botucatu para a gente ficar ligado nas eleições. Eleições 2020. Esse ano acontece no nosso município, em todos os municípios do Brasil, as eleições para escolher os representantes locais. A gente vai votar para prefeito ou prefeita, vereador ou vereadora. E esse é considerado um dos principais momentos do regime democrático, da democracia como a gente vive no Brasil. Porque é onde a gente elege quem vai conduzir a nossa cidade, a cidade onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente faz a nossa história, pelos próximos 4 anos. São os representantes locais que vão dar a cara da cena política da nossa querida Botucatu. E para a gente estar bem preparado para esse dia, que apesar da pandemia foi mantido para esse ano, então vão acontecer as eleições no dia 15 de novembro, para a gente estar bem preparado, a TV Câmara preparou essa maratona. A gente vai maratonar assuntos para a cidadania, para a educação política. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os poderes municipais. Afinal, qual que é a diferença entre a prefeitura, a Câmara, o judiciário, que também é um poder, mas que não passa por eleições, não é? O que faz um vereador, afinal? Até onde vai a responsabilidade de um vereador? Aonde começa efetivamente a atribuição dos deveres, das responsabilidades do prefeito? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso com o nosso convidado, a quem eu começo agradecendo. O nosso convidado é o professor Baíge Fadel. E a gente já fala professor porque é sempre professor, né? Foi meu professor e de muita gente aqui em Botucatu, porque são longos anos de dedicação a essa carreira. Então ele é professor, ex-dirigente regional de ensino, é jornalista, nosso colega de profissão, foi vereador, foi presidente aqui da Câmara Municipal de Botucatu na década de 1980, nos anos 80. E é articulista, escreve bem também, né? E conhece bastante sobre esse assunto. Além de tudo, ele é membro da da Academia Botucatuense de Letras e vai partilhar um pouco do seu saber, do seu conhecimento, para que a gente comece a se preparar e sabendo bem o conceito de uma coisa e de outra. Bom, a gente aqui tem um lema: política a gente não discute, política a gente debate. E para esse debate, então, eu passo a palavra para o senhor, professor Fadel, que vai, ou Baíge, né, que vai nos conduzir nessa maratona. Prazer em falar com vocês. Muita alegria de ser convidado mais uma vez pela Câmara Municipal de Botucatu, para que a gente possa contribuir com alguma coisa de positivo na nossa política e especificamente nas nossas eleições. E vamos, por causa da pandemia, falar à distância, mas que a gente esteja fisicamente distante, mas que a gente esteja próximo no afeto, no carinho, no interesse pelo bem maior que é o bem de Botucatu. Na realidade, muitas vezes, o eleitor pensa que a função dele, né, acaba depois que ele depositou o voto, depois que ele colocou o voto. Eu já votei, pronto, já cumpri com a minha obrigação e agora o resto é com os outros. O resto é com quem eu elegi ou com quem foi eleito. Na realidade, não é assim. A primeira mensagem que a gente quer dar para o eleitorado, para o cidadão, a primeira mensagem é essa: que ele deve estar constantemente alerta à movimentação política da cidade. A votação e a posterior eleição de alguém é apenas o início de um processo. E esse processo não termina enquanto não termina o mandato do político. Então, a nossa obrigação
A nossa obrigação como cidadão é acompanhar, fiscalizar e dar orientação para aqueles que estão exercendo uma determinada função, ou no legislativo ou no executivo. E também no judiciário, embora a gente não eleja, como você disse, o poder judiciário. O poder judiciário é por concurso, naturalmente, e no caso lá em cima, do Superior Tribunal Federal, é por indicação do presidente da República. Então, eu acho que vocês querem saber, inicialmente, o que é um legislativo, o que é um executivo, o que é um judiciário, no que eu devo acreditar nessa campanha eleitoral. Porque até revogar a lei da gravidade, algum candidato vai querer revogar se for para agradar um eleitorado. Então, o que pode um vereador? O que pode um prefeito? O que pode um juiz? Então, para que servem esses poderes? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, vamos começar pelo legislativo, já que a gente está na Câmara, vamos privilegiar o poder legislativo. Quer dizer, no âmbito municipal, o poder legislativo é do vereador. No estadual, do deputado estadual, e no federal, do deputado federal e do senador. Então, esse é o poder legislativo. Então, o que cabe? Qual é a função ou quais são as funções de um vereador? Para que você, eleitor, possa analisar se esse candidato seu sabe o que está fazendo, sabe por que é candidato e sabe o que fará se for eleito. Então, a primeira função do Poder Legislativo, a primeira função do vereador é de fiscalizar. Ele vai fiscalizar o Executivo. Ele vai fiscalizar se o Executivo está agindo de acordo com a lei, está agindo de acordo com a proposta orçamentária, está agindo de acordo com a lei orgânica dos municípios, não é? Então, você deve fiscalizar. Existem os recursos que o vereador aprova, inclusive, né? A lei orçamentária do município. E lá, na lei orçamentária, está dizendo o seguinte: tanto da verba vai ser aplicada para a educação, tanto para a saúde, aliás, são verbas fixas, isso não pode ser diminuído, e outras verbas, né, para segurança, para transporte, para um monte de atividades. Inclusive, uma verba do orçamento vem para o Legislativo. O Legislativo tem uma verba que é coordenada pelo presidente da Câmara Municipal. Né? Então, uma das funções é ver se o prefeito está usando aquela verba do orçamento da maneira como está lá dito na proposta orçamentária. Se ele está aplicando realmente na educação e o que ele está fazendo na educação com essa verba, se ele está aplicando na saúde e o que ele está fazendo na saúde com essa verba. Então, esta primeira função de fiscalização é muito importante. Muito importante, inclusive, para o vereador da situação e da oposição. Por isso que é importante numa Câmara, por exemplo, não serem todos da situação, Adriano. Porque se forem todos, há uma tendência de relevar algumas situações não desejáveis. Agora, é importante que haja a oposição e a oposição estabelecer um equilíbrio, né? Quer dizer, o prefeito, se tivesse só elementos da situação, ele fala, eu posso dar uma acertada aqui, acolá, ninguém vai querer me impedir, mas se houvesse uma oposição atuante, dedicada, interessada no bem-estar da população e da cidade, então ela pode contribuir em muito para o desenvolvimento de Botucatu. Então essa é a primeira função do vereador, fiscalizar as ações do Poder Executivo para ver se ele está aplicando o dinheiro do orçamento de maneira decente, de maneira legal e da maneira como deseja a população. Não podemos nos esquecer da lei de responsabilidade fiscal. E cabe também ao vereador ver se o prefeito está respeitando a lei de responsabilidade fiscal.
Tá certo? Então, por exemplo, ele não pode, se não mudou ainda a legislação, não pode gastar mais de 60% do orçamento com o pessoal. Então, é função do vereador ver se isso está sendo feito de fato. Porque o cara lá na campanha, a prefeito também fala assim, vão aumentar em 40% o salário dos funcionários para ganhar o voto. Se ele falar isso, será que o orçamento do município permite? Será que a lei de responsabilidade fiscal permite? Então, esta fiscalização deve ser exercida pelo vereador. A mais importante das funções do poder legislativo é a função legislativa, evidentemente. O que é a função legislativa? Aprovar leis ou fazer leis. Agora, é aí que eu quero deixar um alerta para o eleitorado. Eleitor, não acredite em candidato que chega para você e fala assim, quando for vereador, eu vou arranjar um emprego para sua família na prefeitura. Ou se o cara é funcionário da prefeitura, fala assim, eu vou fazer uma lei aumentando em 20% o salário dos funcionários públicos municipais. Não acredite em vereador que faz proposta dessa natureza. O vereador não pode ser autor de lei que onere o município. Ele não pode fazer uma lei de aumento de salário para funcionário, porque o aumento de salário para funcionário onera o município. Ele pode fazer, sim, lei, por exemplo, reguladora, porque a lei orgânica dos municípios tem artigos que dependem de regulamentação. Então, esta regulamentação pode se transformar, é feita por lei e pode ser feita pelo vereador. Aí sim, porque não é, porque isso aí já está previsto na lei orgânica. Então, ele só está regulamentando. Tá certo? Agora, ele pode aprovar leis que onerem, que vêm do prefeito, do executivo. Então, ele aprova essas leis ou rejeita essas leis. Tá certo? Então, ele tem esse poder de aprovar leis e de rejeitar leis. E é aí que está a importância também do eleitorado, tanto para o executivo como para o legislativo. Então, a pressão da população para que a prefeitura faça determinadas leis de interesse do município e depois a pressão do eleitor sobre o legislativo para que aprove essa lei que é do interesse do município. Tá certo? Então, essa função legislativa, a população, o eleitorado, o cidadão tem que tomar muito cuidado, né? E tem que estar sempre alerta, constantemente, né? Para saber se o seu vereador ou se os 11 vereadores estão respeitando a sua função legislativa. Então, por exemplo, discussão de políticas públicas. Cabe ao legislativo fazer essa discussão de políticas públicas. Eu assisto muitas vezes aqui na Câmara, né, muitas audiências públicas em que se fazem discussões de políticas públicas. Esta função é do legislativo, né? Está muito certo o legislativo fazer e convocar a população para debater essas políticas públicas, transformar em requerimento, indicação, enviar ao executivo, e se for uma política que vai onerar os cofres públicos, a legislação deve partir do executivo e não do legislativo. Então, fiscalização, legislação, fazer leis ou aprovar leis, né? Ou rejeitar projetos de lei. E também a função julgadora. O legislativo tem função julgadora, então não é só de fiscalização e de fazer leis. Como, por exemplo, você aprecia as contas públicas, as contas que o prefeito manda, você que vai aprovar ou não. Lógico, o Tribunal de Contas dá o parecer, mas você que tem que aprovar essas contas. Eu me lembro, Adriano, de que no tempo em que eu era presidente da Câmara, havia 15 vereadores naquela época. E o Tribunal de Contas deu um parecer desfavorável.
né, a uma apresentação das contas ao balancete do Executivo. E deu a votação 7-7. 7 a favor da aprovação e 7 contra, né? Então, coube ao presidente naquela ocasião, que era eu, decidir, julgar se aquelas contas deveriam ser aprovadas ou se o Executivo teria que mudar ou teria que haver alguma punição para o Executivo por mau uso do dinheiro público. Então, na ocasião, independente das cores partidárias, o presidente da Câmara tem que avaliar se aquele documento é legal, é correto ou não. E eu me lembro perfeitamente que no voto de Minerva, eu dei o voto favorável às contas da Prefeitura Municipal e as contas públicas foram aprovadas. Então, você pode julgar, sim. Você pode caçar o prefeito, por exemplo. Se o prefeito cometer um deslize de ordem legal ou de ordem ética e moral, cabe à Câmara Municipal de Botucatu votar o encerramento do mandato do prefeito, a cassação do mandato do prefeito municipal. Então, na realidade, Adriana, 3 funções básicas, né? A função de fiscalização, você tem que estar sempre alerta, a função legislativa, aprovar leis e elaborar leis. Você pode elaborar leis, sim. Por exemplo, você elabora leis criando o nome de rua. Por que o vereador pode fazer isso e faz muito? Faz muito. Porque é uma lei que não onera o município. Então ele pode fazer essa lei. Não tem problema. Não onera, não causa despesa para o município, ele pode fazer esse tipo de lei. Então, ele pode fazer leis, pode aprovar leis. E também a função julgadora. Ele vai julgar, por exemplo, o balancete da prefeitura, né? Pode também caçar o prefeito no caso de improbidade administrativa. Além disso tudo, função básica do vereador: ouvir o munícipe, ouvir o cidadão, estar em permanente contato não só com o eleitorado, porque a partir do momento em que ele assumiu uma cadeira no Legislativo, ele não é apenas vereador daqueles 1.000 eleitores que votaram nele. Ele é vereador da cidade de Botucatu. Ele tem obrigação de ouvir todos os munícipes. Levar para o Executivo, ele é um intermediário entre o povo e o Executivo. Então, ele vai ser a voz do povo para o prefeito municipal ou para a equipe do prefeito. É através do vereador que o munícipe chega com as suas reivindicações, com os seus pedidos, com as suas reclamações para o prefeito municipal do Botucatu. Mais alguma pergunta ou quer que eu continue? Por mim, o senhor pode continuar para sempre, né, professor? Sempre. Então, e o executivo, assim, de forma bem básica, né? Como o próprio nome diz, qual é o papel do prefeito do poder executivo, né? Só uma coisa, vou falar, sem dúvida alguma, porque são 3 poderes. No Brasil, não sei porquê, por tradição, a população tende a falar, não, o importante é o poder executivo. Não, o importante é a independência entre os 3 poderes. Quer dizer, um não deve interferir no outro. Agora, além da independência dos 3 poderes, deve haver harmonia entre os poderes. Um não é contra o outro, um é para se somar ao outro. Um é para ajudar o outro. Então, o Legislativo cria as leis, o Executivo
executa o que está determinado nas leis, e o judiciário julga se aquilo é constitucional ou não, é legal ou não. Ao prefeito, ao executivo, primeiro, então, executar aquilo que é permitido a ele pelas leis, ou pela lei orgânica dos municípios, ou pelas leis que forem sendo criadas ao mesmo tempo, no período legislativo, tá? Então, ele tem que executar as obras determinadas pelas leis. Essa é a primeira. Mas, além disso, ele tem que, por exemplo, negociar convênios. Ele tem que negociar convênios, cabe ao prefeito negociar convênios, e há muitos convênios que são importantíssimos, porque só o dinheiro da prefeitura não é suficiente para realizar as obras. Ele precisa ter um intercâmbio com outros poderes, o poder estadual, o poder federal, daí a importância de existirem deputados, de existirem deputados estaduais, federais, senadores, que tenham um relacionamento com a cidade, para eles facilitarem esses convênios que trarão verbas para o município, né? Obter quaisquer formas de benefício. Então, eu, por exemplo, eu vi a questão, eu lembro há algum tempo a questão da Pinacoteca, né? Pinacoteca foi construída com dinheiro de um convênio. Se não me falha a memória, foi na época do prefeito João Cury, né, em que ele conseguiu uma verba para a reforma daquele prédio com objetivos culturais. Então, a turma falava assim, o funcionário público precisando de aumento e o prefeito usando aquela verba para pintar prédio. Então, isso que o eleitorado, o cidadão tem que saber. Existem certas verbas, certos benefícios que se obtém através de convênios, que se obtém através de parcerias, mas essas verbas têm um fim específico. Você tem que usar para aquele fim. Então, você não pode pegar uma verba que veio para você usar em elementos culturais e usar para asfaltar a cidade. A verba de asfaltamento da cidade é uma verba específica para o asfaltamento da cidade. Então, a população deve entender isso, porque às vezes critica muito. Está precisando de dinheiro na saúde, o cara usou dinheiro para asfaltar onde não precisava, né? Então, o dinheiro da saúde é uma coisa. Você não pode destinar uma verba de um convênio para asfaltamento e transferi-la para a saúde. Isso não pode ser feito. Então, cabe ao prefeito e à sua equipe fazer isso, né? Fazer essa coordenação. Outra coisa, apresentar projetos. Então, veja quantos projetos são apresentados semanalmente ou mensalmente à Câmara Municipal, para a Câmara apreciar, né, aprovar, rejeitar, emendar, né, fazer pequenas emendas, pequenos reparos. Depois cabe ao prefeito. Então, ele elabora os projetos são mandados para a Câmara, ser aprovados. Então, ele vai sancionar. O que é sancionar uma lei? Sancionar uma lei é confirmar uma lei. Então, a Câmara Municipal aprova. Se não houver a sanção, essa lei ainda não vale. E só com a sanção ainda não vale também. Então, cabe ao prefeito sancionar essa lei e depois promulgar essa lei. O que é promulgar a lei? Publicar num órgão oficial, se não tiver um órgão oficial, num órgão de aceitação pública, né? Aqui em Botucatu nós temos o Diário Oficial do Município, né? Então, enquanto não for promulgada essa lei, ela não entra em vigor. Cabe também ao prefeito convocar a Câmara Municipal para reunião extraordinária. O prefeito tem o direito, por exemplo, tem um assunto urgente de uma verba, de uma emergência, houve uma tempestade em Botucatu, precisa auxiliar aí, consertar alguma coisa com urgência e não tem verba disponível, ele precisa fazer uma transferência de uma verba
de um lugar para atender a necessidade emergente da cidade. Eu tenho que fazer uma lei. Mas só que precisa para hoje. Então, ele pode convocar extraordinariamente, no período de recesso, por exemplo, ele pode convocar a Câmara Municipal para que vote aquela lei, para que ele possa dar andamento às necessidades da população. Também cabe ao prefeito representar o município, certo? Ele é um representante do município. Quando ele vai a São Paulo, quando ele vai ao Palácio do Governo, ele não vai o prefeito municipal, ele vai o representante de Botucatu. Ele fala em nome de Botucatu. Por isso que o prefeito deve ser uma pessoa esclarecida, né? Que tenha noção da sua verdadeira função e da verdadeira missão como representante da cidade. Ele deve se relacionar muito bem com organizações comunitárias. Por quê? É através do relacionamento com as organizações comunitárias que ele vai saber as necessidades do município. É impossível o prefeito saber tudo o que se passa nos... Quantos bairros nós temos em Botucatu? Acho que é mais de 100. Então, se houver na comunidade uma associação lá, ele tem que ter um bom relacionamento com aquela comunidade para saber quais são as necessidades mais urgentes dessa comunidade e assim por diante. Então, ao prefeito, além de executar as obras, além de respeitar as leis vigentes, ele tem que apresentar projetos, sancionar leis, promulgar leis, convocar a Câmara Municipal em sessão extraordinária em caso de necessidade, representar o município e relacionar-se com instituições que possam favorecer a cidade. Professor, certo? E na campanha, o que... Agora você está sem voz. Agora está com voz. Os meninos me calaram aqui. Não é democrático. Não, é porque eu estava com um pigarrinho, excesso de tosse. Sei, entendi. E na campanha, que esse ano a gente vai ter, né, para vereador, para prefeito, na campanha, o que o prefeito pode prometer? Porque o senhor falou o que os vereadores não podem, né? E o que o prefeito pode ou não pode? Tem que estar no plano de governo? Tem que estar no plano de governo. Só que, primeiro, há as necessidades urgentes. Então, por isso que o plano, a peça orçamentária, o plano plurianual, são elementos mais genéricos, né? São diretrizes, são caminhos que o legislativo pode seguir. Agora, ele especifica aquele genérico da legislação em leis ordinárias. São as leis ordinárias, essas leis que são discutidas e votadas semanalmente pela Câmara Municipal. Ele não pode fazer nada que não esteja previsto, por exemplo, no orçamento. Ele não cria dinheiro, a prefeitura não é banco. A prefeitura tem um dinheiro, tem um orçamento. Ele pode fazer tudo que está previsto em lei e que está dentro do orçamento e está dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então, por exemplo, não está no começo do ano, nós tivemos aquela tempestade em Botucatu. Não estava previsto gastar muito dinheiro em reconstrução de pontes, mas tinha lá verba para a manutenção da cidade, de transporte, de vários itens de manutenção da cidade. Lógico que ele foi fazer uma lei ordinária, apresentou para a Câmara Municipal que lhe permitisse utilizar aquela lei que estava prevista em algum lugar lá do orçamento para essa emergência. Para essa emergência, foi a reconstrução de um monte de... aí, entrou em contato com as parcerias, com o governo estadual, com o governo federal, para conseguir verba de emergência. Foi como conseguiu, inclusive, do governo estadual. Parece-me que também do federal. E assim por diante, essa é a função do prefeito. Por isso que o prefeito tem que estar muito bem relacionado. Não se pode pensar hoje, eu sou prefeito de Botucatu, Botucatu é uma cidade autônoma, autossuficiente, não precisa de ninguém. Não precisa não, porque sempre precisa.
Os municípios, nenhum deles, a não ser aqueles municípios lá da Grande São Paulo, mais industrializados, que têm uma arrecadação impressionante, esses sobrevivem sozinhos. Os demais, 99% dos municípios do Brasil, precisam dos governos estadual e federal. Então, é fundamental que tenhamos um bom relacionamento com os vários setores do Estado, os vários setores da federação e até com os municípios próximos. Ter essa regionalização da administração é muito importante. Bom, agora eu estou com áudio, com som. A gente já está caminhando para o final dessa aula, né, uma verdadeira aula. Eu queria só assim pedir que o senhor destacasse pontualmente mesmo, né? Agora não dentro de uma fala específica mesmo, sobre essa importância do freio, dos contrapesos, que o senhor já falou, né? Do equilíbrio entre os poderes, mas que não é a mesma coisa. Porque a gente sente aqui que existe um pouco ainda de confusão. As pessoas muitas vezes falam, você está lá na prefeitura ainda, se referindo à Câmara, né? Como se fosse a mesma coisa. É verdade. Talvez o judiciário fique um pouco diferente. Mas na composição, na teoria, os três poderes são equivalentes, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação. Freios, contrapesos, isso aí é uma expressão jurídica, inclusive, e é muito importante no relacionamento dos três poderes. Então, eu estava falando, inclusive, antes de a gente começar essa live, o que é o contrapeso? O mais jovem pode não entender muito o que é contrapeso, mas as pessoas mais velhas vão entender aquela balança antiga que existiam duas bandejas assim, né? Então, o vendedor colocava a mercadoria comprada para pesar, e daí, para saber se aquela mercadoria estava no peso certo, o que ele fazia? Ele colocava um contrapeso aqui, né? Então, quando ficasse nivelado um lado com o outro, aí estava certo. Então, o freio e o contrapeso, nessa questão do relacionamento, da harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, está nesse equilíbrio. Esse equilíbrio que deve ter. Um não é mais poderoso do que o outro. Um não deve interferir na ação do outro. Não se concebe, por exemplo, que um judiciário queira fazer lei. Queira criar uma lei. O judiciário não cria uma lei. O judiciário vê, analisa, julga se essa lei está sendo aplicada ou se essa lei é constitucional. Tá bom? Também, o prefeito também pode julgar nesse caso. Supondo que a Câmara Municipal aprove uma lei aqui só para asfaltar 20 ruas da cidade. O vereador X cria uma lei para asfaltar todas as ruas do bairro tal. Vai lá, não é porque o prefeito não quer que asfalte aquelas ruas, porque aquilo é ilegal, é inconstitucional, então ele pode vetar essa lei. Certo? Então, o freio e contrapeso, o freio é para impedir os exageros e o contrapeso para haver o equilíbrio. Então, é fundamental que cada um saiba o seu lugar. Qual é o seu lugar nesse processo? Qual é o lugar do legislativo, qual é o lugar do executivo e qual é o lugar do judiciário? Se todos souberem o seu devido lugar, então está havendo o freio e o contrapeso, e o município andará bem e tenderá ao progresso. Muito legal, professor. E o senhor está falando aí, eu pensei, né? Cada um saber o seu lugar. Os poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário e nós, cidadãos. Porque o senhor falou sobre os poderes municipais. E para mim ficou muito claro que nós, eleitores, também somos um poder. Né? Que se a gente não está
assumindo, se empoderando, a gente tem que passar a fazer isso. E a nossa proposta com essa maratona da cidadania é um pouco essa, né? Trazer informações, debater, fazer esse debate. E agora a gente vai deixar uma proposta assim para você que está nos assistindo. Que não vou ser eu que vou deixar, mas é o nosso convidado, porque a gente não quer discutir e manter essa informação, esse conhecimento apenas entre nós. A gente quer que você leve isso para o debate e vá ampliando isso até o momento de depositar seu voto no 15 de novembro, né? Nessa eleição municipal e nas próximas. Então, como toda aula, e essa foi uma verdadeira aula, tem lição de casa, o nosso professor vai passar uma lição de casa para todos nós que estamos aqui acompanhando essa maratona. É com o senhor, professor. Esse exercício, Adriana, tem mais de uma resposta, então fica mais fácil de resolver. Então, eu gostaria de que o nosso espectador pensasse no seguinte: agora nós teremos 15 de novembro, nós teremos eleição. Qual é o perfil do candidato em quem eu vou votar? O que ele precisa ter? Porque nessa campanha a gente vai ver assim: eu sou honesto. Isso não é currículo. Isso todo mundo tem que ser mesmo, porque o desonesto pode estar impedido de ser candidato. Então, qual é o perfil? O que você quer do seu vereador? O que você quer do seu prefeito? Então, o que ele precisa ter para ganhar o seu voto? O que ele precisa oferecer para você? Espero que você não diga oferecer emprego, oferecer um milheiro de tijolos. Nunca o candidato nunca deve dar nada para ninguém nesse aspecto. Então, um eleitor que pede um milheiro de tijolos para um candidato, pede para 200 outros e não vota em ninguém. Então, qual é o perfil do seu candidato? Tanto para o executivo como para o legislativo. O que ele precisa ter e do que ele precisa ser capaz para merecer o seu voto? Poxa, é uma lição fácil, né? Fácil, Na né? verdade, é uma lição cidadã. Mas é uma lição que precisa de reflexão. Então, ficou aqui para você. Você pode pedir ajuda lá na sua casa, pode conversar com seus amigos, né? Não pode fazer aglomeração, mas pode fazer uma conversa virtual, uma chamada de vídeo, ou na mesa do jantar, e levar essas informações que você teve hoje, que talvez outras pessoas que convivam com você não tenham tido, né? Não estejam maratonando, e ampliar esse debate. Professor, eu quero agradecer muito o senhor, em nome da Câmara, em nome da TV Câmara, em nome da nossa democracia, né? Pela sua participação, pelo seu pronto sim. Quando a gente fez o contato, prontamente o senhor já falou, pode contar comigo, né? E se o senhor quiser fazer uma consideração final, a gente já está se despedindo. A gente costuma dizer, né, que se o elefante soubesse a força que tem, ele é que seria o rei da floresta e não o leão, né? Então, eu quero parodiar isso aí. Se o povo soubesse a força que tem, ele é que seria o condutor de uma cidade. Então, gente, muito obrigado. Tomara que a gente tenha uma campanha eleitoral limpa, em que a gente aprenda muito, né? Que seja informativa e esclarecedora e não demagógica, e não violenta e não grosseira, porque Botucatu merece uma campanha de alto nível. Muito obrigado a vocês todos. Eu tenho sempre muito prazer em voltar a essa casa, né? A Câmara Municipal de Botucatu. E tomara que eu tenha sido útil. E sempre que eu puder ser útil para vocês, pode me convocar que eu estarei presente. Obrigada, professor. Então, agradecemos mais uma vez ao professor Baíge Fadel, que hoje conversou com a gente sobre os poderes municipais e nos deu uma lição de casa. Você
amplia esse debate, vai pensando, vai refletindo e faça uma escolha consciente no dia 15 de novembro. A gente vai ficando por aqui. Nessa maratona da cidadania, os temas não se esgotam e a nossa ideia realmente é que seja assim. Você continua ligado nas eleições e a TV Câmara vai logo, logo colocar esse conteúdo na reprise, na TV, e também esse conteúdo vai ficar disponível no nosso YouTube, no YouTube da Câmara. A gente se encontra para continuar maratonando. Até lá!